Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre triângulos, tá? Triângulos, como vocês já aprenderam, são polígonos que possuem 3 lados, tá bom? Aqui eu trouxe alguns exemplos de triângulos do nosso cotidiano. Algumas construções, nós podemos verificar que têm formatos triangulares, tá? Por uma questão estética, talvez por uma questão de organização, enfim. Aqui nós temos um triângulo que é um sinalizador do carro. Ele é utilizado quando todo mundo que dirige, que tem carro, tem esse triângulo dentro do carro guardado. E aí, quando o carro passa por algum problema, se tiver algum acidente, se tiver alguma pane, geralmente a pessoa coloca, geralmente não, é obrigatório a pessoa colocar uma determinada distância esse triângulo para deixar a via sinalizada. Aqui nós temos também um triângulo como instrumento musical, um instrumento musical que o nome também é triângulo. Você pode verificar que tem uma baquetazinha e ela vai batendo para sair o som. Ele é de algum tipo de metal. E aqui nós temos alguns exemplos de triângulos utilizados no nosso cotidiano de forma indireta. Você talvez não repare que são triângulos. Mas, por exemplo, toda vez que você sobe uma escada, as escadas têm formatos triangulares e os degraus também têm formatos triangulares. Quando você olha para o canto da parede, você também pode encaixar sempre uma cantoneira no formato triangular, se a parede estiver certa, claro, nos cantos de uma parede. E aqui também, quando você abre um toldo, também fica um formato triangular na beiradinha aqui. Aqui também nós temos um balanço, que você pode ver que ele tem um triângulo grande aqui no meio e ele também tem 2 triângulos retos aqui. E esse aqui é um tangram. Tangram, para quem ainda não conhece, é um quebra-cabeça formado por polígonos. Ele é formado por 7 polígonos, dentre eles nós temos 5 triângulos e 2 quadriláteros, tá bom? Bom, vamos aos elementos dos triângulos. Os triângulos, eles têm lados, vértices, ângulos internos e ângulos externos, tá bom? Os lados do triângulo são os segmentos de retas que são formados pelas laterais. Aqui, ó, esse segmento de reta aqui, ó, AB, AC, BC e AB, tá bom? São os lados. Os vértices são os pontos, né? A, B e C. Os ângulos internos são esses ângulos aqui que estão dentro do triângulo. O ângulo Azinho, Bzinho e Czinho. E se você continuar o segmento de reta, você sabe que as retas são infinitas, né? Então, se você continuar aqui as retas que são os lados do triângulo, elas vão formar também um ângulo com a reta que está adjacente a ela, tá? Então, tem esse ângulo aqui, que é formado pela continuação da reta AC, que é o ângulo D. Tem esse ângulo aqui que é formado pela continuação da semirreta BC, que é o ângulo F. E tem esse ângulo aqui, que é o ângulo E, que é a continuação da semirreta B, tá? Do segmento de reta B. Esses são chamados ângulos externos. Classificação dos triângulos. Um triângulo pode ser classificado quanto à medida dos seus lados e quanto à medida dos seus ângulos internos, tá bom? Quando nós queremos classificar um triângulo quanto aos lados? Bom, em relação à medida dos seus lados, nós podemos classificar um triângulo em equilátero, isósceles ou escaleno. Triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é aquele que possui todos os seus lados iguais, tá bom? Aqui eu dei o nome de A, B e C para os lados. Você também poderia usar as semirretas para nomear, mas eu preferi colocar nomezinho para ficar mais fácil. Então, esse lado A é igual a esse lado B, que é igual a esse lado C, quando isso acontece, quando todas as medidas são iguais, e também quando todos os ângulos internos são iguais. Eu não coloquei aqui, mas além dos lados, os ângulos internos também são iguais. Nós chamamos esse triângulo de triângulo equilátero. Bom, triângulo isósceles. Um triângulo isósceles é aquele que possui pelo menos 2 lados iguais, tá? Nesse caso aqui, nós temos que F e E são iguais, e D é diferente. Então, ele é isósceles porque ele tem 2 lados iguais. Pessoal, interessante uma coisa sobre triângulos isósceles. Muitas pessoas falam que triângulos isósceles são aqueles que possuem 2 lados iguais e um diferente. Mas não, pela definição, triângulos isósceles são aqueles que possuem pelo menos 2 lados iguais, tá bom? Eles não necessariamente precisam ter esse terceiro lado diferente.
Isso quer dizer o quê? Que todo triângulo equilátero também é isósceles, porque se o triângulo equilátero tem a medida dos seus 3 lados iguais, então pelo menos 2 lados também são iguais. Nesse caso, especificamente, 3 são iguais. Então, o triângulo equilátero, como ele também tem 2 lados iguais, ele é equilátero e também isósceles. Todo triângulo equilátero é também triângulo isósceles, porque se ele tem 3 lados iguais, ele tem 2 lados iguais. Esse caso aqui, eu dei um exemplo de um triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente, mas pela definição, esse terceiro lado não precisa ser diferente. Bom, o triângulo escaleno é aquele que possui todos os lados diferentes, tá bom? A medida de todos os seus lados é diferente. Nesse caso, esse lado I é diferente do lado H, que por sua vez é diferente do lado G, que por sua vez também é diferente do lado I, beleza? Classificação quanto aos ângulos. Bom, em relação à medida dos seus ângulos, nós podemos classificar um triângulo como acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Triângulo acutângulo. Um triângulo acutângulo tem todos os ângulos internos agudos, tá? O que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é aquele que é maior do que zero e menor do que 90 graus, tá? Então, nesse caso, A, B e C têm medidas menores do que 90 graus, por isso esses 3 ângulos são agudos, tá? Em especial, todos os triângulos equiláteros são acutângulos, porque os triângulos equiláteros têm os 3 ângulos internos iguais. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então 180 dividido por 3 dá 60. Então, um triângulo equilátero, ele precisa ter todos os seus ângulos medindo 60 graus. Então, ele também é acutângulo. Ângulo retângulo tem um ângulo interno reto, ou seja, com medida igual a 90 graus. O ângulo é chamado de retângulo quando ele possui um ângulo reto. Só é possível um, tá? Não tem como um triângulo ter 2 ângulos retos. Porque se ele tivesse 2 ângulos retos, já daria com 2 ângulos a soma de 180 graus. Ele não teria como ele ter o terceiro ângulo, então ele não seria um triângulo, beleza? O triângulo tem 3 lados e 3 ângulos internos. Então, nesse caso, se ele tiver um ângulo medindo 90 graus, ele é chamado de retângulo. Triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo interno obtuso, ou seja, com medida maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Menor do que 180 graus é óbvio, né? Não tem como um ângulo apenas ter medida de 180 graus, senão seria um triângulo. Agora, da mesma forma, ele só pode ter um ângulo interno maior do que 90 graus, e os outros dois necessariamente precisam ser menor do que 90 graus, tá? Não tem como serem maiores. Pessoal, expliquei agora as classificações dos triângulos, os elementos do triângulo, e eu quero deixar um exercício, uma curiosidade para vocês, um exercício para vocês me mostrarem na próxima aula. Utilizando uma régua e um compasso, em seu caderno, tente construir 2 triângulos, um deles com medidas de seus lados 2, 3 e 4 centímetros, e os outros medindo 1, 3 e 5 centímetros, tá? Vou deixar isso como exercício de casa. Na próxima aula eu quero conversar com vocês sobre se é possível ou não desenhar esses 2 triângulos e por quê. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Foi um conteúdo bem pequeno, bem tranquilo, tá? Desejo que todos tenham bons estudos. Beijinho, tchau, tchau.